Bem, pessoal, vamos ver agora a função logaritmo. Tá? Ao final da aula, a favor, não esquecer de dar um like, inscrever-se e bater o sininho, caso você tenha gostado. Os ícones utilizados, vocês já conhecem. Exercícios para casa, resolver com calculadora, utilizar um software, aplicação com Excel, tópico de história da matemática. Quando for muito importante, e quando for uma piada, podem rir se quiserem. Bem, nós temos aí o traçado da reta y igual a x, conhecida como função identidade. Agora nós temos o traçado da f de x igual a elevado a x, que é uma função exponencial, nesse caso crescente, e o valor do a é maior do que 1 para tanto. Na inversão dessa função exponencial, nós chegamos à função logaritmo de x na base a. Tá? É a inversa da função f de x. Então, nesse caso, ambas as funções, tanto a exponencial quanto a logarítmica, ambas são funções crescentes, e o a é maior do que 1. Agora, vejamos o caso da função exponencial decrescente. Primeiro, traçamos a reta y igual a x, que é a função identidade, como já mencionado. Temos a exponencial decrescente, que tem esse aspecto, e temos a logaritmo inversa dessa exponencial. Ambas as funções são decrescentes, como você pode constatar. Então, nesse caso, o valor do a está entre 0 e 1. As duas funções são decrescentes. Bem, agora nós temos aí os dois gráficos para que possamos compará-los. Bem, observe ambos os casos que, na função exponencial, o domínio é o conjunto dos reais, e a imagem é o intervalo aberto em 0 e ilimitado à direita. E no caso da função logaritmo, o domínio é o intervalo que vai de 0 a mais infinito, aberto em 0 e ilimitado à direita. E a imagem é o conjunto dos reais. Para que possamos inverter uma função, não trocamos o x pelo y e o y pelo x? Já que o domínio é o conjunto dos valores de x permissíveis para uma função e a imagem é o conjunto dos valores de y, obtidos a partir dos valores de x, então o domínio de uma é a imagem da outra e vice-versa. Ok? Isso fica bastante visível para vocês aqui, certo? Olha lá. Muito bem. As bases de logaritmos. Bem, como nós vimos, as bases A de logaritmos devem atender às condições de existência A maior do que 0 e A diferente de 1. Ocorre que há dois sistemas de logaritmos de utilização mais comum, e esses sistemas são o decimal, que são os logaritmos de base 10, que podem ser escritos com a menção da base 10 ou sem, ou com a menção omitida. Tá? Então você pode escrever log de x, um x qualquer, na base 10, ou simplesmente log de x. E o log natural, que são os logaritmos de base e que também são conhecidos como neperianos ou hiperbólicos. Podem ser escritos assim. Log de x na base como aliás é esperado, mas também pode ser escrito lnx ou L maiúsculo x. No ensino médio, onde se estuda pela primeira vez essa matéria, é mais comum você ver do primeiro jeito ou do segundo. Tá? Mas quando você entra no ensino universitário, nas graduações, quando trabalhamos com o cálculo, normalmente o log de x na base pode ser escrito também com L maiúsculo x. Tá? Mas as três maneiras estão corretas. O logaritmo natural como área. Isso é uma informação que eu vou dar para vocês. Quando se estuda cálculo integral nos cursos de graduação na área de exatas, econômicas ou administração de empresas, aprende-se que as áreas entre os gráficos de curvas de equações conhecidas e o eixo das abscissas no plano cartesiano é obtida por uma integral. Então, se nós tivermos o gráfico de f de x igual a 1 sobre x, conhecido como função recíproca,
Se tirarmos a área que vai de 1 até um x qualquer, a área é calculada com a integral de A até B de f de x dx. O A é 1 e o B é x. Após calcular essa área, essa integral, né, que não está no nível do ensino médio, fazer isso apenas no universitário, nós vamos chegar ao logaritmo neperiano de x. Tá? Para efeito de definições, isso é muito importante no cálculo. Um outro detalhe é que se o x for E, então a área abaixo da curva de 1 sobre x vai ser dada por integral de 1 até x de 1 sobre x dx. Vai dar lnx também. E se for de 1 até E, vai dar uma área igual a 1. Log neperiano de E que dá 1. Ok? Isso é uma mera curiosidade. Bom, vamos ao exemplo 1. Dadas as funções logaritmo abaixo, através da montagem de tabelas com auxílio de calculadoras, esboce seus gráficos classificando-as como crescentes ou decrescentes e obtenha o domínio à imagem. Então, a letra A e a letra B eu vou fazer, as letras C e D vocês fazem para casa. Bem, se fizermos uma tabela para f de x igual a 2 elevado a x, com o auxílio dessa tabela, colocando os pares ordenados que aí estão, e também fazendo a mesma coisa com log de x na base 2, nós vamos poder montar esse gráfico aí. Ó. Esse ponto tem coordenadas menos 2 e 1/4. Então, se você trocar de posição 1/4 e menos 2, chegamos nesse ponto azul. Se colocarmos menos 1 e 1/2, vai dar esse pontinho vermelho que você está vendo. Se trocarmos a abscissa com a ordenada, vai ficar 1/2 e menos 1. Se colocarmos 0 e 1, então vamos colocar 1 e 0. Colocar 1 e 2, vamos colocar 2 e 1. Se colocarmos 2 e 4, vamos colocar 4 e 2. Então, unindo esses pontos vermelhos, vamos chegar na curva exponencial, que é 2 elevado a x. E se unirmos os pontos azuis, vamos chegar a esse aspecto gráfico, que é o log de x na base 2. Bem, y igual a log de x na base 2 é uma função crescente. O domínio é o conjunto dos reais não negativos, né, excetuando o zero, e a imagem é o conjunto dos reais. Nós podemos dizer que o domínio é o conjunto dos reais positivos. Tá? O R mais asterisco. O R mais sozinho é o reais não negativos. Estaria incluso o zero. Nós temos que tirar o zero da jogada. Então vai ficar R mais asterisco. Se formos agora traçar o gráfico da meio elevado a x, vamos proceder de maneira análoga ao primeiro exemplo. Vamos marcar os pontos menos 2 e 4 e marcar o ponto 4 e menos 2. É 2 e 1/4, né? E depois 1/4 e 2. Vamos marcar o ponto 1 e 0. Melhor, meio e 1 e 1,5, né? Vamos marcar 0 e 1, 1 e 0. Vamos marcar menos 1 e 2, 2 e menos 1. Vamos marcar menos 2 e 4, marcar o 4 e menos 2. Agora é só ligar. Essa é a exponencial decrescente, meio elevado a x, e essa é a logaritma decrescente, que é a inversa da primeira exponencial dada. Reparem que o ponto de interseção das duas curvas está sob a reta y igual a x, que é a função identidade. Bom, as duas funções aí, não só a logaritmo quanto a exponencial, são decrescentes. O domínio é R mais asterisco e a imagem é R. Aí está a letra C, é a resposta, e a letra D. Fazer para casa as letras C e D. A número 2 é toda para casa. Uma vez conhecido o gráfico da função f de x igual a log de x na base 2, explique como obter o gráfico das funções abaixo a partir de f de x, obtendo seu domínio e imagem. Eu quero a menos f de x, a f de menos x
A1 mais f de x, menos 1 mais f de x, f do x mais 1 entre parênteses, f do x menos 1 entre parênteses, módulo de f de x e f do módulo de x. Bem, nós já havíamos feito esse tipo de trabalho lá na função exponencial. Então, agora vocês vão fazer da função logaritmo, tá? Eu estou descrevendo aqui nas respostas o deslocamento que ocorre e domine a imagem. Vocês procurem fazer em casa, tá? Aqui a continuação das respostas. E agora vamos para o exemplo 3. Determine o domínio das funções abaixo. Log de 3x menos 6 na base 2. A letra B, log de x2 menos 16 na base 1/3. A letra C, log de x2 menos 7x mais 12 na base 4. E a letra D, log de x menos 6 sobre 2 menos x na base x mais 3. A letra E, log do x menos 2 na base 5, mais o log de x2 menos 2x mais 1 na base 5. E a letra E, log na base E do x mais 3 e log na base E sobre 3 do x2 menos 9. Vamos às soluções. Primeiramente, o 3x menos 6 tem que ser maior do que zero. Como a base é 2, já está atendendo a condição de existência, que é ser maior do que zero e diferente de 1. Então, não é preciso fazer nada com a base. Então, logaritmando 3x menos 6 tem que ser maior do que zero. 3x maior que 6, x maior que 2, e essa é a resposta. Agora a letra B. Log de x2 menos 16 na base 1/3. O x2 menos 16 tem que ser maior do que zero. Isso aí é uma função de segundo grau de concavidade para cima, porque o coeficiente de x2 é 1 e é positivo. E o corte no eixo x é no menos 4 e no 4. Então, menos 4 e 4. A função é negativa à esquerda do menos 4, melhor, é positiva à esquerda do menos 4 e também à direita do 4. E entre menos 4 e 4 a função é negativa. Eu estou de olho nas funções no resultado positivo. Então a resposta é x menor do que menos 4 ou x maior do que 4. Agora a letra C. Log de x2 menos 7x mais 12 na base 4. O x2 menos 7x mais 12 tem que ser maior do que zero. Aplicando a forma de Bhaskara para chegar aos zeros dessa função, nós chegamos aos zeros como sendo 3 e 4. Essa parábola x2 menos 7x mais 12 tem concavidade para cima e corta o eixo x nos pontos 3 e 4. Bem, entre 3 e 4 a função é negativa. A esquerda do 3 é positiva, a direita do 4 é positiva. Eu quero que a função x2 menos 7x mais 12 seja maior do que zero. Então, x é menor do que 3 ou maior do que 4. Essa é a resposta. Bem, agora na letra D, a base não é uma constante. A base depende do x, é uma função de x também. Então, vamos ter que fazer o x menos 6 maior do que x menos 6 sobre 2 menos x maior do que zero. Vamos ter que fazer o x mais 3 que está na base maior do que zero e diferente de 1 também. Então, vamos resolver todas essas desigualdades. Vamos resolver a inequação lá de baixo. A função x menos 6 que está no numerador é uma função de primeiro grau crescente, porque o coeficiente angular é 1, é positivo. E a função 2 menos x tem coeficiente angular menos 1. Então, ela é decrescente e corta o eixo x num ponto que a gente vai mostrar agora. A função x menos 6 corta o eixo x no ponto 6. E a função 2 menos x corta o eixo x no ponto 2. A primeira função é crescente e a segunda é decrescente. Bom, a primeira função é negativa à esquerda do 6 e positiva à direita do 6. E a segunda função, menos x mais 2, é positiva à esquerda do 2 e negativa à direita do 2. Vamos agora ao quadro de sinais. Entre o 2 e o 6, o menor é o 2, e depois é o 6. Então, você coloca da esquerda para a direita, na ordem crescente, na verticais. Bem, a função y igual a x menos 6 é negativa à esquerda do 6 e é positiva à direita do 6. Agora, a função y igual a menos x mais 2 é positiva à esquerda do 2 e negativa à direita do 2. Como eu estou dividindo uma função pela outra, menos por mais dá menos. Menos por menos dá mais. E mais por menos dá menos. Eu estou de olho na solução positiva. Então, a solução dessa inequação vai dar x entre 2 e 6.
Agora vamos lá em cima. Bem, aqui vai dar x maior do que menos 3 e x diferente de menos 2. Com essas três soluções parciais, eu agora vou na reta real. Os números envolvidos são menos 3, menos 2, 2 e 6. Colocando na ordem crescente da esquerda para a direita nas verticais, coloco o menos 3, o menos 2, o 2 e o 6. Como é que é a representação na reta real do x maior do que menos 3? Bom, o menos 3 está fora, então bolinha vazia nele. E pinta todo mundo para a direita. Agora o x diferente de menos 2, bolinha vazia no menos 2, pinta para a esquerda e pinta para a direita. Quer dizer, o menos 2 está fora. E agora o x no intervalo aberto de 2 e aberto em 6. O 2 e o 6, bolinha aberta. E pinta o intervalo deles aí. Vamos buscar agora a interseção. Cadê a interseção? É aquilo que é comum aos três intervalos. Então vai do 2 até o 6, excluindo o 2 e o 6. Então a resposta para a questão é x pertencente a R, tal que o x está entre 2 e 6, não incluindo o 2 e o 6. Bem, agora na letra E. A base é 5, então já atende a condição de existência, que é maior do que 0 e diferente de 1. Então eu vou ter que fazer o x menos 2 maior do que 0, e depois o x2 menos 2x mais 1 maior do que 0. Então o x vai ser maior do que 2, e o x menos 1 ao quadrado é maior do que 0. Lembre-se que x2 menos 2x mais 1 não precisa nem aplicar a forma de Bhaskara. Dá para perceber que é o produto notável quadrado de x menos 1. Bem, a primeira inequação, que é x maior do que 2, está resolvida. Agora, x menos 1 ao quadrado, como é que é essa função? Bom, nós vamos pegar e considerar que é uma parábola de concavidade para cima, tocando o eixo x no ponto 1. Só que o 1 não pode ser, porque para x igual a 1, o x menos 1 ao quadrado é 0. E eu só quero que seja maior do que 0. Então essa função é positiva para qualquer x, exceto x igual a 1. Então, x diferente de 1 é a resolução dessa inequação. Bom, todo mundo que é maior do que 2 já é automaticamente diferente de 1. Então a resposta dessa questão é x maior do que 2. Então o domínio dessa função é x pertencente a R, tal que o x é maior do que 2. E agora essa função não tem a menor interferência na solução da questão, o fato das bases serem diferentes. O x mais 3 tem que ser maior do que 0, e o x2 menos 9 também tem que ser maior do que 0. Vamos resolver as duas inequações. A primeira inequação é x maior do que menos 3. E a segunda é uma parábola de concavidade para cima, cortando o eixo x nos pontos menos 3 e 3. A função é positiva à esquerda do menos 3 e à direita do 3, e é negativa entre menos 3 e 3. Eu estou buscando resultados positivos, porque a inequação é x2 menos 9 maior do que 0. Então vai dar x menor do que menos 3 ou maior do que 3. Esse é o resultado. Bem, agora vamos na reta real. X maior que menos 3, olha para o mouse, é uma solução parcial. X menor do que menos 3 ou maior do que 3 é a outra solução parcial. Vamos agora colocar o menos 3 e o 3 na ordem crescente da esquerda para a direita e vamos marcar a reta real cada intervalo. Então, x maior do que menos 3, bolinha vazia no menos 3, pinta para a direita. X menor do que menos 3, bolinha vazia no menos 3, pinta para a esquerda. X maior do que 3, bolinha vazia no 3, pinta para a direita. Onde está a interseção? É a direita do 3, não incluindo o 3. Então a resposta é x maior do que 3. Resposta definitiva. X pertencente a R, tal que x maior do que 3. A número 4 é para casa. Tá? Baseado no exemplo 3, vocês podem resolver para casa esse exemplo 4. As respostas desse exercício que eu estou passando para casa estão aí, nesse slide número 24. A nossa bibliografia para montar essa aula de hoje. Se gostaram da aula, por favor, não esquecer de dar um like, inscrever-se e bater o sininho no canal do YouTube. Até a próxima aula e bom final de semana.